Sejam muito bem-vindos ao Waroncast, o podcast que conecta você ao mundo dos negócios. Eu sou o José Roberto e estou hoje com dois convidados de extrema qualidade, Gabriel e Vitor, que hoje transformam a vida de mais de 1.500 médicos atendidos juridicamente em todo o Brasil. Perfeito? Além disso, os dois são fundadores da GoDoc, uma empresa especializada em prevenção na área médica. Muito bom, muito bom. Estamos aqui então hoje com duas feras, duas máquinas da área jurídica, também na parte de seguros, muito legal, pessoal. Mas antes da gente começar esse bate-papo, a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre a Enjoy, né? Esse ambiente disruptivo, esse local maravilhoso para falar de negócios, para a gente poder compartilhar histórias, desafios do empreendedorismo. E a Enjoy, a gente tem que sempre lembrar, é um local para a gente falar de business, para falar das dificuldades e também de como alavancar os nossos negócios. É um ambiente disruptivo, diferente. O Vander, que é uma fera, uma máquina de fazer resultados. E, inclusive, pessoal, falando em máquina de resultados, vai ter um QR Codezinho aqui nesse nosso podcast de hoje, onde você pode clicar, fazer aí a leitura do QR Code, vai ter gratuitamente o livro que o Vander Miranda escreveu, que é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ler, é muito bom, eu endosso a qualidade. Máquina de resultados gratuito aí para vocês. E lembrar sempre que a Enjoy é um ambiente que reúne empresários, impulsiona o crescimento e ajuda você a estruturar e alavancar o seu negócio. Seja na área comercial, seja na área de serviço, vocês serão muito bem-vindos aqui. E vamos falar de negócio. Hoje a gente veio aqui para falar de algo literalmente disruptivo que esses dois camaradas fizeram. E eu gostaria de começar. Posso começar, pessoal? Lançar a primeira pergunta desse nosso bate-papo, vocês me permitirem, vamos que vamos. Já adiantamos aqui, né, Zé? São dois advogados, especialistas aqui na área médica, e vocês criaram um ecossistema jurídico e de proteção financeira para médicos. E a gente sabe que é uma categoria, né, um nicho, às vezes muito órfão, né, de algumas assessorias mais específicas, é uma rotina muito intensa que os médicos têm, obviamente tendo um suporte por trás, com certeza ajuda muito no dia a dia. Mas entrando na parte da advocacia, pessoal, na parte do ecossistema jurídico, na parte da proteção financeira que vocês hoje disponibilizam para os médicos, fala pra gente como que foi criar esse ambiente, como que foi chegar nesse resultado que vocês estão alcançando. Primeiramente, quero agradecer o convite do José e do Péricles. Muito bacana estar com vocês. A gente faz parte do ecossistema da Enjoy, a gente faz parte do Journey. E, Péricles, sua pergunta, a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar para amigos médicos e a partir daí a gente começou a ver algumas necessidades que esse público tem da questão jurídica. Muitas vezes é o que você falou, eles trabalham de forma extenuante e no tempo livre deles eles precisam de uma assessoria. Então a gente foi aumentando a nossa prestação de serviço. A gente começou com 10 clientes, basicamente. Hoje somos 20 pessoas lá no escritório. Atendemos 1.500 médicos no país e, se Deus quiser, crescendo cada dia mais. E veio também a questão da GoDoc, que a gente pôde abrir um outro CNPJ, porque como escritório a gente não pode prestar outros serviços. Então, a gente consegue hoje estruturar a prevenção jurídica junto com a securitária, a renda, né? A saúde e a família desses nossos clientes conseguem ter essa proteção integral. Então, quando a gente abriu o escritório, não era isso que a gente tinha em mente, mas ao longo desses 3 anos a gente, em conjunto, pensou nessa infraestrutura que hoje a gente tem até o José como sócio da GoDoc nessa parte do seguro. Legal. Perfeito, Gabriel. Como que vocês se conheceram e decidiram empreender juntos? O que fez ali vocês apostarem um no outro? Bom, conheci o Gabriel na época de faculdade ainda, então nós fizemos faculdade de Direito juntos. E desde o começo da faculdade, o que me chamou muita atenção nele foi justamente esse interesse pela advocacia. Então, eu desde que comecei a faculdade já tinha, né, como objetivo advogar. E ele a mesma coisa. Então, desde o primeiro período estagiando, então sempre se mostrou um cara muito comprometido. E
por consequência, né, do destino, depois que a gente se formou, cada um, né, tomou um rumo na parte profissional e em determinado momento nossos caminhos se cruzaram aí na advocacia e dali em diante eu falo que ele complementa as qualidades que eu não tenho hoje e isso se tornou algo muito forte, né? Eu acho que o que a gente construiu até agora, o que a gente pretende construir junto é justamente essa somatória de qualidades que a gente tem. Cara, muito legal, porque eu venho da advocacia também, então eu tenho um pouquinho de propriedade para poder falar, que não é fácil, né? A gente encontrar essa sintonia, né? Essa simbiose, digamos assim, entre advogados e realmente essa somatória de forças é o que obviamente ajuda no dia a dia, no cotidiano, né? Para vocês enfrentarem os desafios que a advocacia tem. E aí já entrando na parte exclusivamente advocacia para médicos, né? É muito interessante essa parte, porque como que vocês decidiram, em que momento, na verdade, que vocês decidiram atuar, né, exclusivamente para médicos e meio que, de alguma forma, nichar o escritório e a atividade de vocês hoje na área jurídica? Essa história é muito interessante porque eu creio que tenha sido a necessidade inicialmente que fez a gente ter uma virada de chave. A gente abriu o escritório em meio à pandemia, foi em julho de 2021. E a gente tinha alguns clientes, a gente fazia uma advocacia tradicional, né, porta a porta, enfim, no offline. A gente perdeu alguns clientes em decorrência da pandemia. E a partir de então, a gente colocou no papel, cara, o que a gente vai fazer? E não por acaso, eu acredito muito nessa questão do destino. Um amigo meu que à época fazia cirurgia, residência, em São Paulo, me mostrou uma ação de auxílio moradia para médico residente. Estava indo à praia, falou, cara, vê se isso faz sentido. Se isso fizer sentido, eu tenho umas 20 pessoas para te indicar. E aí, Vitor é o mais CDF nessa questão de tese e tal, e ele gosta, eu sou um cara gosto mais do marketing. Falei, cara, vê se faz sentido. Ele falou, cara, faz sentido. Aí esse amigo colocou um grupo com 20 pessoas. Foi aí que a gente teve o primeiro contato com médicos, na verdade, como clientes. E a partir de então, a gente começou. A gente começou com essa questão do auxílio moradia para médico residente. Depois a gente trabalhou com outras ações que a gente precisava manter o escritório de pé. Então, o que começou com essa conversa indo à praia com um amigo médico, hoje a gente tem clientes em todos os estados do país e a gente acredita que, assim como nas outras áreas, a advocacia hoje, se você não estiver no mercado da informação, você informa algum tipo de direito no nosso caso, mas, por exemplo, do seguro, se você não está ali nas redes sociais, no dia a dia, informando acerca daquela necessidade para a pessoa, muitas vezes você está deixando um cliente desassistido, alguém poderia ser o seu cliente. Então, o que a gente acredita é ter um nicho, ter um público-alvo, e dentro desse público-alvo a gente poder oferecer a gama de necessidades que eles têm para serem preenchidas ali. Perfeito. E qual que foi o dia que vocês olharam um para o outro e pensaram, cara, olha o que a gente construiu. Vocês saíram literalmente do zero, né? Do 0 para 20, depois hoje para mais de 1.500 médicos atendidos em todo o Brasil. Vocês têm essa noção hoje? Eu fico me perguntando muitas vezes como que esses clientes contratam a gente sem nunca ter visto a gente pessoalmente. Então, o nosso patamar hoje cara, eu quero prestar um serviço que eu mesmo contrataria, ou tentar ao máximo prestar. Então, o que a gente agradece hoje são as pessoas que estão acreditando na gente, principalmente a equipe que está dando duro, inclusive enquanto a gente está aqui. A galera, enfim, sensacional. E a gente quer mais. A gente quer mais, tanto na questão do escritório, eu acho que a gente pode ajudar muitos mais médicos. E a questão do seguro também, para além do jurídico, é preciso porque a judicialização da saúde hoje existem mais processos contra médicos do que médicos no país. E a tendência é piorar. Então, a gente vê que é um caminho a ser seguido e mantido, né? Legal. Até pegando um pouco desse gancho, né? Quando você começa a focar apenas no nicho médico, né? Como é que é para vocês pararem de atender todo mundo e começar a atender só médico? O que acha que chamou mais a atenção de vocês nesse ponto?
Na verdade, a gente, depois que a gente resolveu, né, seguir por esse caminho da advocacia digital, e aí quando a gente fala digital, é realmente a gente ter presença no digital, então a gente fomenta de fato conteúdos de forma educativa para médicos, né, informativa de fato. E aí, a partir desse momento, quando a gente se comporta como alguém que realmente resolve uma dor de um público específico, como é o nosso caso, do público médico, isso faz com que a gente ganhe, né, mais autoridade. Então, acho que realmente isso aí faz... É como se fosse um ciclo, né, que cada dia que passa, a gente vai, de certa forma, aprendendo mais sobre aquele público e o público também vendo a gente cada vez mais como alguém que é especializado, especialista de fato ali naquela área, né, que ele, no caso ali, profissionalmente atua. Perfeito. Até para poder extrair mais um pouquinho desse conhecimento de vocês que eu vejo de perto e eu sou muito fã. Como que hoje é atuar de maneira digital? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda seria, quais são os produtos hoje que vocês atendem os médicos? Certo. Primeiro, acho que a pergunta é ao contrário. Como não está no digital hoje, né? A gente hoje tem um desafio de como está no offline, que vocês são muito melhores do que a escola de vocês é sensacional. Mas a gente divide basicamente a gente tem um local da Goldoc, a gente tem um local do JT, né? A gente separou CNPJ diferentes. Hoje no JT, né? No nosso escritório, a gente consegue trabalhar desde aquele médico que está iniciando a carreira dele até o médico empresário. Então, desde o auxílio moradia, passando por questões do FIES, passando questões de residência médica, questão tributária, desde da recuperação do INSS, que é o médico, que é aquele médico que trabalha com muito plantão, até recuperação tributária, equiparação hospitalar e outras coisas um pouco mais empresariais, né, em relação aos tributos. A gente também presta assessoria jurídica tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. É aquela prestação contínua, né, que a gente chama na advocacia de contratos de partido. E a partir disso, é muito interessante, a gente tinha essa demanda dos nossos clientes. Tem alguém para indicar? Vocês trabalham com seguro? A gente não trabalha com seguro. A gente tem uma empresa que presta esse serviço. O José é o nosso braço do seguro, o nosso sócio. Então, a gente viu essa oportunidade. É um mercado que a gente consegue abraçar a vida dele profissional com seguro responsabilidade civil. O médico precisa do seguro responsabilidade civil. Como eu disse, a judicialização está cada vez maior. E, em contrapartida, se esse médico ele para de trabalhar, ele para de oferir renda. Quando ele para de oferir renda, ele não consegue ser mais o arrimo da família. Então, aí que vem a proteção do seguro de renda, né? Muitas pessoas confundem seguro de vida como se fosse só causa-morte, mas existe por perda temporária da capacidade de trabalho. Consegue também, se a pessoa tem alguma doença, né? Vocês sabem isso muito mais do que eu, mas eu sou comprador, né, dessa questão do seguro. Só eu tenho 3 seguros, né? Então, eu sou profissional autônomo como vocês, como os médicos são, e tenho seguro porque se eu paro de trabalhar, eu paro de oferir renda. E o médico também, muitos deles se param de fazer plantão, param de oferir renda. E como que vai ter esse background? E o seguro serve justamente para isso. Muito legal, Gabriel. Cara, é incrível como que você, de forma muito leve, traz esse conhecimento e essa praticidade do dia a dia. E o que me leva a ter uma certa dúvida, não dúvida no sentido, caramba, como é que ele faz isso? Mas no sentido de, são muitas demandas, são muitas coisas que vocês fazem, no sentido de o que oferecer, a gama de produtos, aonde encontrar a veia certa daquele médico, do que ele de fato precisa. Então, na medida em que vocês digitalizaram os processos de vocês, ao mesmo tempo vocês não podem perder a mão da pessoalidade, da humanidade no atendimento. E eu acredito, assim, seria uma visão minha, e eu vou jogar essa pergunta para vocês, que não seja algo fácil de se fazer. Ainda mais nos dias atuais em que tudo é muito digital. Tudo a gente resolve na palma da mão, as pessoas têm muita vontade de resolver rápido, e a gente sabe que na advocacia não é assim que funciona. Então, como que vocês conseguem lidar
hoje com essa dicotomia, essa diferença de digital, atendimento humano, como que vocês conseguiram chegar a esse limiar e equilibrar essa conta? A gente costuma conversar bastante a respeito disso e, inicialmente, né, na nossa jornada, a dificuldade era realmente de conseguir conquistar esses clientes, né? E a gente se perguntava, poxa, por que um cliente lá do Acre vai contratar o meu serviço? Porque tem advogado em todos os lugares do Brasil, né? Inclusive especialistas. Mas isso, com o passar do tempo, a gente foi vendo que não era um problema, não era uma barreira, né? Então, em relação a esse primeiro obstáculo, a gente conseguiu vencer tranquilamente. E depois que a gente foi adquirindo uma quantidade de clientes muito grande, uma quantidade de processos muito grande, o segundo desafio veio, que é justamente você conseguir equalizar a quantidade com a qualidade. E a qualidade que eu digo não é a qualidade da prestação do serviço, porque todos nós ali dentro da equipe somos treinados para isso, para entregar qualidade. Mas é muito difícil, de fato, você conseguir entregar um atendimento de qualidade, um atendimento rápido. Então, a gente teve que unir pessoas, né, gestão de pessoas e gestão de processos, e isso é levado muito a sério no escritório. A cada dia que passa, né, a gente fala, isso nunca está perfeito. A gente sempre tem que otimizar alguma coisa. Então, são pessoas, processos e tecnologia que a gente bate muito forte ali todos os dias para justamente a gente identificar o que está errado, por que está demorando para atender o cliente, por que o cliente não está sendo encaminhado para o setor ou para o responsável de forma correta, aonde está a falha, e a gente está sempre buscando melhorar, porque hoje no digital, se você for olhar, realmente tem profissionais de todas as áreas, enfim, tem bastante gente que já entendeu que o digital é o presente, não é o futuro, mas o grande desafio é justamente esse. O que mais acontece lá no escritório são médicos que nos procuram porque estão insatisfeitos com o profissional que estão atendendo eles. Então, isso é algo que a gente não abre mão lá no escritório. A gente fala muito, né, que é a lealdade, a sinceridade e essa qualidade no atendimento ao cliente, que são realmente os diferenciais, e não só a prestação do serviço. Isso é o básico. Muito legal, cara, muito bacana. É nítido ver que hoje a JT, junto com a Goldoc, vocês são como se fosse um porto seguro, né? Um porto seguro jurídico para os médicos, isso é muito bacana. Eu acho que traz um conforto para quem está do outro lado da mesa, né? Então, muito legal, e fica até uma dica, né, cara? Todo médico precisa de uma assessoria jurídica antes que o problema aconteça, né? Então, até fazendo um gancho, né? Porque isso tem muito a ver com a consultoria e o trabalho do seguro de vida e em vida que a gente disponibiliza também para os nossos clientes. E quando que vocês enxergaram que apenas o jurídico não seria suficiente como um braço do serviço de vocês e, de alguma forma, enxergaram também que o seguro seria algo útil para que vocês pudessem oferecer, talvez, um pacote completo para essa assessoria jurídica como um todo? Olha, lidar cada dia mais com mais médicos, a gente consegue entender quais são as dores que eles passam, certo? Então, quanto mais a gente conhece esse mercado, quanto mais a gente conhece também o que tem ocorrido no dia a dia do Poder Judiciário, que é essa mercantilização, vamos dizer assim, da saúde, nós conseguimos, né, tempo atrás, compreender que não basta só ele nos procurar quando o problema vai já eclodir, né? Ou muitas vezes esse médico ele sequer é culpado do que ele está sendo acusado. Mas até ele provar o contrário, ele vai precisar gastar com despesas processuais, gastar com advogado, dentre outras, com perícia. Então, até mesmo para provar que ele é inocente, o médico ele vai precisar ter esse gasto. Então, aí entra o seguro responsabilidade civil. Então, essa é a primeira oportunidade que a gente viu, mas advinda de uma necessidade desse médico. E a segunda é em relação ao que pode ocorrer com todos nós, um infortúnio. Então, seja um acidente, seja uma doença, e a grande maioria dos médicos, até eles chegarem num patamar como médico empresário,
acaba que o corpo deles é o maior bem que eles têm para produzir riqueza. E uma vez que esse patrimônio ele não está bem protegido, ele está colocando em risco não só as finanças dele, mas a família dele, que muitas vezes eles se formam para ser arrimo de família mesmo. Então, daí surgiu essa ideia e a gente chamou essa máquina de resultado aí. Bacana demais. Pessoal, lembrando que a Enjoy, né, do qual o Vitor e o Gabriel participam, é um grupo, né, de empresários aqui do Espírito Santo que tem o objetivo de enriquecer conversas, network e também prosperar, para que realmente seja um estado mais próspero, mais rico e andem no mesmo bloco, né, na mesma página. Vale a pena muito conferir. É uma dica valiosíssima, tá? Pessoal, até podendo corroborar, até multiplicar um pouco mais desse tema, queria saber, hoje, né, a gente tem uma visão ali que a gente atende todos os nichos, né? Não só médico. Mas hoje, como vocês estão principalmente focados nos médicos, quais seriam os seguros que eles mais procuram? E se teve algum caso marcante para vocês, obviamente, né? Até que foi um pouco mais doloroso de algum case de algum médico. Veja bem, já dei um insight, né, da questão do seguro responsabilidade civil. Acaba que hoje nós trabalhamos com médicos que eles estão na faixa entre 25 a 40 anos e que em sua grande maioria prestam plantão. Então, essa questão do seguro responsabilidade civil é procurado de forma corriqueira. O seguro responsabilidade civil é para médico de qualquer idade e qualquer especialidade, ao meu ver. E a segunda questão é essa questão da renda. Porque se eles param de trabalhar, muitos desses médicos têm um custo de vida alto também. Então, eles precisam de um seguro para garantir caso eles tenham qualquer problema de saúde. Então, são esses dois. Até ontem a gente fechou um contrato com uma médica de 27 anos, 7 meses de formada, uma renda de R$21 mil por mês em média. Ela fechou o seguro responsabilidade civil e fechou também o seguro de renda, pensando justamente nisso. Se houver um afastamento por doença ou por qualquer infortúnio, essa renda dela estará garantida. E você perguntou qual que foi o caso de maior repercussão. Tem dois. O primeiro foi um médico novo, acho que 1 ano mais ou menos formado, veio nos procurar, mas não para questão de seguro, mas questão de defesa, que tinha morrido um paciente e ele estava sendo processado. Então, ele já veio procurar sem ter um seguro. E o outro foi que ele foi acusado de deixar uma gase dentro de um paciente. Então, seguro responsabilidade civil aí não vai, logicamente, tirar qualquer culpabilidade dele, mas pelo menos vai pagar o custo do advogado do processo deles também. Assim evitando, né, que ele tenha qualquer tipo de perda financeira, dilapidação de patrimônio. Eu falo, pessoal, que o seguro hoje, seja qualquer tipo de seguro, normalmente ele chega para você quando você não precisa. E quando você não precisa dele, essa é a forma mais inteligente de você tê-lo. Porque ele é mais barato e você pode ter ele naquele momento. Porque quando acontece o problema, o imprevisto, já acaba sendo tarde demais. E aí que fica o grande ponto de atenção, né? A gente poder chegar antes do problema acontecer e torcer para que o problema nunca aconteça, né? Exatamente, Zé. Aproveitando também esse gancho, a gente tem que lembrar que a ferramenta do seguro, seja ele qual for, ele de fato precisa ser contratado antes que o problema apareça. Depois que a situação já aconteceu, não tem muito mais para onde correr, certo? E é muito comum os médicos procurarem pela Goldoc quando já o problema aconteceu. E aí eles não falam. Eles perguntam, como que eu faço para fazer um seguro responsabilidade civil? Como funciona? E aí a gente tem que fazer um mapeamento se realmente ele nunca teve problema. Então, primeiro, você tem algum processo judicial relacionado à sua atuação? Não, mas ele não fala que ele já teve algum tipo de atuação ali que o põe em risco e ele sabe que está na iminência dele ter um problema judicial por conta desse eventual erro médico dele, né? O potencial erro médico. Então, isso é realmente algo que é o desafio, eu acho,
do seguro. É realmente conseguir colocar na cabeça das pessoas que eles de fato precisam se atentar para a importância do seguro antes de que algo aconteça. Porque ninguém acha que algo vai acontecer. E aí, quando acontece, infelizmente, já fica realmente difícil de você proteger patrimonialmente, pelo menos falando, esse cliente, né? A Goldoc, na verdade, ela eleva o nível de consciência desse médico de que ele precisa ter o seguro antes de acontecer qualquer problema. Então, é nível de consciência. Contratar o seguro antes que o problema aconteça. Porque se for contratar depois, não é seguro. Certo? Perfeito. É isso mesmo. Até podendo extrair um pouquinho mais, né, do coração ali, de onde tudo foi criado, né, da JT, onde foi realmente a maior escola de vocês, até por toda essa exposição que vocês têm hoje no digital. Como que é e como que foi atender no início 20 médicos e como que é hoje atender mais de 200 médicos ali por mês? Eu acho que esse é o grande ponto, porque quanto maior a quantidade de clientes que a gente atende, maior é a nossa responsabilidade na manutenção da qualidade do atendimento. Então, como eu falei aqui, né, anteriormente, da mesma forma que a gente atendia os 20 clientes, né, inicialmente lá, os 5, 10 clientes diariamente, de forma completamente individualizada, entendendo realmente qual é o problema do cliente para que a gente possa trazer a melhor solução. Hoje, o nosso principal objetivo é conseguir, e a gente tem conseguido, né, manter essa qualidade independente da quantidade de clientes. Então, a nossa equipe hoje é 100% especializada no público médico e não só na área do direito médico. A gente tem treinado a equipe cada vez mais para isso, então a equipe é sensacional. E em relação aos clientes, a gente tem sempre focado nessa qualidade do atendimento. Então, acho que esse ponto, né, apesar de parecer até repetitivo, é um dos principais, porque o cliente ele não vê o percurso do trabalho, ele vê o resultado do trabalho e ele vê o atendimento que a gente está prestando para ele ali do começo até o resultado. Então, é isso. E normalmente, quando ele tem um bom atendimento, ele sempre recomenda vocês para outras pessoas, né? Acontece isso muito no meio de vocês? Cara, sabe qual que é uma coisa que me surpreende? Que a maioria das coisas que a gente trabalha hoje, o médico ele não paga na hora que fecha o contrato. A gente trabalha muito com êxito ainda. Então, o nosso maior desafio hoje é esse médico ficar durante 2, 3 anos como cliente nosso, a gente manter... Vão ter pessoas que a gente não vai conseguir fazer da melhor forma. Toda empresa tem esse tipo de problema. Mas a gente conseguir ficar com esse médico durante esses 3 anos e não receber nada e ter um atendimento de qualidade. Porque muitas vezes um atendimento de qualidade, ele não vai bater com o ticket baixo. Então, é a mesma coisa de você estar num hotel que é barato, você não vai ter o atendimento de qualidade, mas o que a gente tenta ao máximo hoje, dentro do JT, é responder o cliente dentro de 24 horas, conversar com ele de forma diuturna para mostrar outros serviços também, e muitas vezes esses outros serviços, eles não custam nada a esse cliente. Então, você primeiro entrega algo de valor, aí depois ele vai indicar para mais 1, 2, 3, tem cliente já indicou para 20 pessoas, sem a gente pedir essa recomendação. Então, são pessoas, a tecnologia e processos internos, porque antes, se parar para pensar, eu e Vitor, a gente fazia tudo que 20 pessoas fazem hoje dentro do escritório. Olha que louco. Porque nada mudou, nosso trabalho ele não mudou, mas só que a gente teve que criar processos internos dentro do escritório para falar, olha, você vem para cá, você faz isso aqui. Olha, agora a gente vai contratar fulano de tal para cá porque está precisando no braço nisso aqui. Então, as pessoas no lugar certo e usando a tecnologia para cada vez mais não precisar gastar. Esse é o nosso maior desafio hoje, esse gargalo. Aumentar o gasto e sem ter esse dinheiro, vamos dizer assim, de imediato, porque muita coisa a gente trabalha no êxito. Perfeito, Gabriel. Cara, muito legal. O que me veio à cabeça é que, basicamente, por mais que seja um serviço jurídico,
tanto preventivo, consultivo e também contencioso de alguma forma, é uma união de uma equipe bem formatada, com uma mentalidade muito bem estruturada pelos que hoje são a cabeça do negócio, né? São os que hoje são os sócios da JT, quem criaram esse ecossistema. E a técnica, né, cara? Que vocês passam isso de uma forma clara para a equipe para poder executar. Isso, obviamente, passa muito do feeling de vocês, o mindset de vocês, os valores que vocês possuem. E não é muito diferente de qualquer outro negócio, né? Então, qualquer empresário que hoje esteja querendo alavancar, crescer, se desenvolver, ele precisa ter, obviamente, tudo isso muito bem estruturado, porque senão ele vai ficar para trás, vai acabar deixando dinheiro na mesa e, obviamente, não vai crescer como talvez ele gostaria. E aí, aproveitando esse gancho, eu acho que é bem legal que se vocês puderem falar pra gente, assim, porque querendo ou não, os empresários, nós empresários, né, a gente também não deixa de ser empresário, a gente precisa se modernizar, cara. Não tem muito ficar sempre naquela batida de martelo, a mesma coisa, ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Pode dar certo? Sim, mas eu acho que num curto, médio prazo, essa atividade ela não se estenderá tanto. Então, pensando até em longevidade, o que vocês hoje, dentro do business de vocês, seja com a Goldoc, seja com a JT, o que vocês hoje têm conseguido mapear, até aproveitando da palavra que o Vitor falou muito bem, eu gosto dessa palavra, o que vocês têm conseguido mapear para trazer de novidade, para que de alguma forma vocês possam até antecipar possíveis problemas que esses médicos podem vir a ter ou não, e de que forma vocês fazem isso? Hoje o que a gente colocou na cabeça é o seguinte, que o médico ainda é carente dessa consciência de que a prevenção é o melhor caminho, tá? Talvez porque eles simplesmente trabalhem muito, então ficam 100% focados no trabalho e acabam esquecendo dessa parte da prevenção que é muito importante. Então, algo que a gente tem dedicado bastante tempo lá no escritório é justamente nessa parte preventiva. E aí, pelo escritório, a gente, de fato, tem estruturado uma boa assessoria preventiva, entendendo que os médicos possuem necessidades diferentes. Então, existe um médico que está acabando de se formar, o médico que já tem uma estrada ali percorrida, tem médicos que são empresários. Então, cada um desses médicos, apesar de todos serem médicos, né? Cada um deles tem um tipo de necessidade diferente de forma preventiva. Então, não é porque o médico acabou de se formar que ele não precisa de uma prevenção, de uma assessoria preventiva. Então, a gente tem isso como algo que é um projeto que a gente tem tentado trabalhar na cabeça dos médicos, essa necessidade, essa importância da prevenção. E pela Goldoc, a gente tem justamente o seguro, tanto responsabilidade civil, que protege ali profissionalmente a reputação dele, que é importante, e a parte patrimonial também, como o seguro de vida, o seguro de proteção patrimonial, que protege o patrimônio do médico e da família do médico também, que é algo que inclusive acaba complementando, né? Essa questão da segurança do médico, da vida do médico. Então, são duas situações que a gente une ali como proteção, como prevenção, que eu acho que esse é o caminho do futuro. Então, assim, quanto à quantidade de médicos, né? Gabriel acabou de falar que hoje existem mais processos contra médicos do que médicos mesmo no país. Então, é como se a gente tivesse uma média de um processo por cada médico no país. Isso é muito alarmante. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, essa questão da prevenção não é algo para o futuro, é algo realmente para o presente. Até para corroborar com o que você falou, Vitor, eu acho que hoje a proteção, muitas das vezes, ela é visto como uma espécie de gasto, né? Pelo fato de estar saindo. Só que prevenção hoje, pessoal, para a carreira que o médico tem hoje, ela não é um gasto, ela não é um luxo, ela é a base, ela é aquela formatação, né? Aquela fundação para você poder construir realmente um patrimônio de uma maneira tranquila e segura. Eu até falo, né, que hoje é muito bonito ver a história de vocês, eu conheço um pouco, já caminho com vocês há praticamente mais de um ano, então direto lá no escritório eu ouço bastante coisas positivas, né, só que o que eu vejo que é muito forte em vocês, que
até queria extrair um pouquinho mais o que vocês acreditam hoje que seria o pilar principal de vocês para escalar todo esse negócio sem perder a essência? Falo muito com o Vitor. Ainda não estamos longe do que a gente quer, mas dinheiro vai e volta e a reputação não volta. Então, eu e Vitor somos 2 caras e a gente conversou muito sobre isso quando a gente chamou para a sociedade. É que a gente abre mão de muita coisa também para manter a nossa reputação. Logicamente vão ter pessoas que acham que a gente está fazendo não é bacana, vão achar que a gente está mercantilizando, por exemplo, a advocacia, vão achar, enfim, N coisas. Mas eu acho que o resultado da gente ter esse público específico acreditando em nós, termos mais de 1.500 clientes hoje no país inteiro, em todos os estados, e tendo essa indicação, né, desses clientes, eu vejo que o caminho é esse. É a gente continuar plantando, trabalhando de forma ética, sem colocar dinheiro e outros valores à frente, que no momento que for para ser, as coisas vão se equalizar. Muito legal, Gabriel. Eu acho que é um misto de persistência, vontade, união de valores, né, querendo ou não, pezinho no chão, sem querer pisar em ninguém. E, obviamente, entendendo ali que vocês estão oferecendo um serviço que é um serviço diferenciado, cara. Então, eu vejo com muito bons olhos e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a dor que vocês talvez tenham passado lá atrás, muitos empresários passam, né, Zé? E fica aí, mais uma vez, o convite para vocês conhecerem a Enjoy, estarem aqui num ambiente onde os empresários conversam sobre o mesmo diálogo, sobre as mesmas dificuldades e se comunicam com um objetivo comum de se ajudar. Então, fica o convite. Mais uma vez, tem um QR Codezinho aí para vocês lerem um dos livros que o Vander já escreveu, que eu também já tive a oportunidade de ler. Vale muito a pena, pessoal. Baixem, é gratuito, vocês não vão estar pagando nada por isso, então vale a pena. E, basicamente, assim, de forma um pouco resumida, é o crescer com um propósito, né? E colocar esse propósito acima dos valores, como o Gabriel bem falou, em cima dos interesses próprios e sem perder a essência. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês, muito bacana mesmo. É um orgulho, né, ter vocês dois como sócios, né? Mas vamos pular para um quadro bem legal nosso que a gente tem aqui. É o quadro E aí, tá seguro? Eu queria saber agora, né, um pouco mais da essência de vocês, tirando um pouco a pessoa jurídica, o que vocês trabalham hoje, né, que é atender médico, facilitar a vida dos médicos hoje, que é algo muito nobre. Eu queria entender do Gabriel e do Vitor, pessoa física. Conta pra gente o que fez vocês hoje pensar em ter um seguro de vida para vocês, pensar em ter algo que realmente trouxesse uma tranquilidade. Deixa eu responder primeiro, porque ele já tem muito mais tempo de consciência de seguro, então eu posso ser influenciado pela resposta dele. Ele tem 3 seguros, então eu posso responder melhor. Bom, inicialmente, eu acho que quando a gente se forma, começa ali a ter uma carreira profissional, esse é o foco no momento. E aí, depois que você vai realmente se consolidando profissionalmente e tal, não que a gente já esteja consolidado, mas assim, a gente começa a pensar em outras prioridades também, né? Acho que a idade vai chegando, e eu penso em casar, penso em ter filhos, né? Penso em realmente sustentar uma família. E acho que quanto mais perto a gente chega disso, mais a gente vai criando essa consciência da importância do seguro. Eu costumo falar que eu tinha pavor de ouvir a palavra seguro, assim. Para mim, só fazia sentido seguro automotivo, né? Porque eu sabia quanto que custava quanto custavam as peças dos carros, e aí se eu batesse realmente era um prejuízo danado, se alguém me roubasse o carro seria um prejuízo danado. Mas seguro de vida, particularmente, eu era completamente ignorante. E para mim, seguro de vida era só realmente causa-mortes, né? Eu só receberia... Aliás, eu não receberia nada. Quem receberia eram meus pais ou, enfim, meus herdeiros. E depois que eu fui chegando, né, cada vez mais próximo ali da minha independência, não só financeira, como, né, pessoal também, enfim, eu fui entendendo a importância do seguro. E aí, né, recentemente, eu acho que tem alguns meses, né, que
A gente sentou, eu falei, cara, os meus objetivos para o futuro são esses, a minha realidade é essa. Monta realmente algo para mim que é interessante. Eu e o José Roberto me atendeu aí de forma excepcional. E acho que é um começo, né, de um relacionamento nessa vida do seguro, para mim. Cara, vou abrir algo da minha vida que eu falo muito pouco. Meu primeiro seguro foi em 2017, logo quando eu formei. E o seguro para mim é porque eu passei algo na minha vida. Meu pai ficou tetraplégico, eu tinha 6 anos de idade, totalmente imóvel. E minha família, por parte de pai, cuidava do meu pai. A gente veio morar com meus avós aqui. Tive família bem estruturada, saúde, educação. Mas eu não sou herdeiro. Não tive nada ganho na questão do trabalho. A única coisa que eu tenho é minha saúde e o meu trabalho. E se alguma coisa acontecer comigo, eu não quero dar trabalho para minha família. Eu não quero ser uma dor de cabeça, um peso para minha família. Eu sei quanto que isso dói psicologicamente em uma família, alguém doente, alguém dependendo financeiramente. Né? Não digo, assim, a questão sentimental, ela é a maior de todas, mas a gente não pode mentir que dane-se o dinheiro, o amor faz tudo, né? Então eu falei, eu não quero, se eu tiver algum dia, né, Deus me perdoe, passar por qualquer problema, eu quero ter pelo menos a condição de parte disso ser de algo que eu fui botando ali todo mês desde 2017, esperando não usar. Então, a pessoa tem um seguro para carro, mas não tem seguro para não dar trabalho para os outros, né? Não pode dar um PT no carro, mas pode dar um PT em você e você ter ainda que dar trabalho para os outros. Então, para mim foi isso. E na época, o rapaz que me ajudou, a gente conversou muito sobre isso. E é isso. E por que eu acredito? Eu acredito porque para quem não é herdeiro, para quem não tem um trabalho que ande por si só e que seja uma fonte de renda eterna, ou que não tenha muito dinheiro guardado, seguro, cara, se der um problema maior, é a única coisa que pode vir a te ajudar. É o famoso copo cheio que a gente fala, Exato. né? Tem uma frase que eu falo muito nas nossas reuniões, trazendo essa analogia com o carro. Por quê? O carro hoje, é legal você ter o seguro do seu carro, você tem que ter o seguro do seu carro. Só que você não pode ter só o seguro do seu carro. Porque quando a gente olha para as famílias, a gente olha o provedor, que ele traz um extremo cuidado e carinho para o carro dele, ele tá certo, porque custou muito aquilo. Então é justo que ele proteja aquilo que ele construiu. Só que a gente tenta trazer isso para a realidade familiar dele também. Ele construiu uma família, ele está educando uma criança, ele está provendo aquele lar, então é justo que ele proteja aquilo que ele está construindo também, né? Porque o carro, a gente fala, se o carro bater ou dar um PT, existe 15 dias de carro reserva. Só que a gente fala com ele que se você bater, quem é o pai reserva que fica para sua filha? Seguro não é sobre medo, é sobre consciência. É pensar em cuidar de quem está cuidando da própria família. No meu caso, por exemplo, não quero dar trabalho, tá vendo? Eu não tenho nada de família estruturada ainda, filho, né, mulher, não sou casado. Porém, eu fico pensando, se algo acontecer comigo, eu vou dar trabalho para minha família. Então, a forma como eu tenho hoje de conseguir é pagando meu plano de saúde e um seguro se der problema. Não é investimento. Lógico que não é investimento. O seguro do seu carro também não é. Como que você vai querer que o seguro de vida seja? Então, é isso. Eu acho que, se eu puder complementar a questão do seguro em si, como especialistas na área, acho que são muitas camadas a questão do seguro. Por mais que a gente tente levar para as pessoas essa arte, digamos assim, da conscientização, porque o que faz você, de fato, entender a importância de um seguro é pelo medo ou pela dor. Então, a bem da verdade, se a gente puder chegar a uma singela conclusão, assim, ou você contrata um seguro por medo de uma ruína financeira, medo de você deixar alguém que dependa de você financeiramente haver navios, medo de você se desfazer de uma reserva que você construiu durante anos e anos e anos de batalha, de luta, de suor, tijolinho por tijolinho.
e ver aquilo ali desaguar da noite pro dia, quantas e quantas histórias que a gente não ouve, né? De pessoas que, infelizmente, queimaram seus patrimônios, queimaram os barcos, digamos assim, e sem estar esperando que aquilo acontecesse. Fosse alguém com muita grana, fosse alguém com pouca grana, aquilo ali não estava... a pessoa não espera que aquilo aconteça. Então, ou você faz um seguro por medo, e são vários os tipos de medo, ou por ambição. E qual é a sua ambição? Eu quero proteger o que eu construí. Porque da mesma forma que você não quer perder por medo, você também pode querer proteger para não perdê-lo. Por ambição, porque você quer mais, você ambiciona mais coisa, né? Crescer cada vez mais. Então, acho que o grande desafio hoje na comercialização, na questão do seguro em si, é levar um pouco dessa consciência para as pessoas, para que elas, de fato, possam se precaver. Porque o seguro, o próprio nome já diz, pessoal, não é para você usá-lo a bem, a torta e a direita, é para assegurar aquilo que você tem atrás de você, seja uma família, seja o seu próprio patrimônio, seja a força do seu empenho, do seu trabalho, sua condição financeira depende exclusivamente do seu esforço. E se eventualmente alguma coisa acontece com o seu principal combustível, que é a sua saúde, o que você faz? Quais são hoje as suas garantias verdadeiramente capazes de sustentar essa estrutura que está por trás de você? E se eventualmente algo acontece, você está 100% preparado? Acho que a grande maioria das pessoas vão ouvir essa pergunta e vão falar, caramba, acho que não. Então, a questão do seguro é muito isso. É a parte de como que você leva essa consciência para a pessoa. E é também uma questão que eu acho que é uma outra camada, me delongando um pouco mais, mas acho que é uma outra camada muito importante, que é a questão cultural. Então, aqui no Brasil, especificamente o Brasil, a gente tem 14% da população com um seguro de vida ativo, sendo que desses 14%, quase 4 a 5% é o seguro individual. O restante é um seguro coletivo, que as empresas pagam para os seus funcionários, ou seja, é zero personalizado, zero preocupado com os interesses daquele funcionário de verdade, e é algo para inglês ver. Inclusive, como bons advogados, vocês sabem que tem uma convenção coletiva por trás que obriga a empresa a pagar. Então, você pega que 4% da população tem um seguro de vida pessoal, individual, estruturado por um profissional que ali por trás ajudou. Cara, a gente tem muito desafio pela frente. Eu acho que é um pouco por isso também a questão cultural. Pegando Estados Unidos e Japão, por exemplo, são países que têm 90, 95% da população economicamente ativa com seguro ativo, com seguro de vida. Então, é um abismo muito grande. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente. A gente conta, inclusive, com o apoio de vocês para ultrapassar esse desafio. Muito legal vocês terem essa consciência já, e parabéns por isso mais uma vez. Pra gente é melhor terem menos pessoas, porque a gente pode trabalhar mais e vender mais, né? É a oportunidade que tá na mesa, né, o mar ainda tá azul, azulzinho, né? Quando fica vermelho que é o problema. Muito legal, cara. Poxa, que bate-papo prazeroso. É muito legal conhecer um pouquinho da história de vocês. Quer falar mais alguma coisa? Cara, primeiramente agradecer. Eu acho que realmente é uma história muito rica. Entender como que vocês iniciaram, né? Como que vocês nicharam hoje para esse meio médico e como que vocês trabalham hoje com tanta maestria, né? Com tanta propriedade. Eu acho que não só atender uma dor do médico, é atender de maneira consultiva, como eu já vi muitas vezes vocês fazendo. Realmente entender que aquilo é uma troca, mas uma troca muito justa. Porque o médico, vocês fazem um serviço que vocês só vão receber se o médico receber. Então, que é o êxito que vocês chamam, né? Então, eu falo que, é o trabalhar de graça até aquele médico ter o sucesso primeiro de uma ação. Então, a gente tem que começar a pegar isso aí, pessoal, e falar assim, cara, realmente existem pessoas com boas intenções e fazendo que o mundo fique melhor. Justamente, é uma pena que vocês só trabalham com médicos, né? Imagina vocês abrirem para todas as profissões, né? Eu acho que precisariam ter uns 15 Gabriéis aqui, 15 Vitor, para poder multiplicar, né? É lógico, com certeza. Inclusive, a gente fala o seguinte, abertamente, né, para os médicos, né, que a gente atende. Basicamente, para a gente, seria muito mais interessante, financeiramente falando, a gente aguardar ter um problema para o cliente nos procurar e a gente, de forma, vamos dizer, contenciosa ali, conseguir cobrar mais a título de honorários. Mas a gente faz um trabalho de conscientização para evitar o problema. Por quê? Porque ele vai ter uma gratidão pelo nosso trabalho justamente por
a gente ter evitado aquele problema para ele. Então, assim, se for pensar só no dinheiro, na parte realmente patrimonial, econômica ali, seria muito melhor a gente deixar eles terem os problemas, não mostrar a importância, por exemplo, da assessoria preventiva, na Goldoc não mostrar a importância do seguro, e aí a gente, de certa forma, ganharia mais com isso. Mas, na verdade, a gente não tem preocupação nenhuma em relação colocando o dinheiro à frente de tudo. A gente quer realmente ver o melhor do nosso cliente. A assessoria preventiva para o médico, ela é tão urgente quanto qualquer outro seguro. Por quê? O problema pode acontecer no meio do plantão dele. Ele não vai saber o que ele vai colocar no prontuário. Ele ter um advogado à disposição dele 24 horas para ele ligar, mandar um WhatsApp, é outro patamar. Ele pode resolver o problema dele na fonte. Porque se ele não consegue resolver da forma correta na hora que o problema ocorre, depois isso vai ser ajuizado. Depois ele vai ter que pagar um advogado. Então, não é gastar, é economizar justamente o que o Vitor falou, para não ter que pagar quando o problema já estiver maior. Então, a prevenção jurídica do médico, dele ter alguém disponível para ele tirar dúvidas, para ele poder ter um parecer justificado, se dá um problema no hospital, se dá um problema no estabelecimento de saúde, se dá um problema com o paciente, ele vai ter ali todo o passo a passo do que ele tem que fazer para ele se precaver do problema. Perfeito. Mas é muito parecido com o seguro. Só vê como necessário depois que o problema acontece. Perfeito. E vai reclamar. Incrível, incrível, muito legal, cara. E faz muito sentido, Gabriel, o que você falou. Muito sentido. As pessoas, elas precisam, cara, ter acesso à informação. O papel que vocês estão desempenhando, que é um pouco do que a gente faz também em relação à parte do seguro, que é levar essa conscientização de forma preventiva, me relembra, assim, alguns pontos, assim, da carreira, né, como corretor, inclusive como advogado, né, quase 12 anos de OAB ativa aí, não advogando mais com ênfase, né, focado mais na parte do seguro, de vida e em vida, o seguro de responsabilidade civil também. A gente vê, mais uma vez, a quantidade de... Na verdade, assim, o seguro ele virou um tentáculo, né, pessoal? São tantas possibilidades que você pode usar a ferramenta do seguro a favor de uma questão societária, para uma sucessão empresarial, uma sucessão familiar, desde a parte do profissional liberal, do arrimo de família, como você falou. Então, assim, existem tantas opções, tantas vertentes, que se a gente fosse falar somente de seguro aqui, ou a arte preventiva da advocacia, do jurídico, para médicos ou qualquer outro tipo de trabalho, seja ele qual for, cara, a gente ficaria aqui tranquilamente umas 3, 4 horas para mais. Daria talvez uma aula de pós-graduação, cara. Porque tem que ser pago o podcast, coisa. Né? Exatamente. Então, assim, galera, poxa, eu tô assim, abrilhantado, né, pela presença de vocês. Pra vocês poderem compartilhar um pouco da história também da JT, a história da Goldoc, o que vocês realmente têm por trás disso, não é o lado financeiro. Eu confesso que, assim, como... Não vou falar ex-advogado porque é muito forte, que é igual andar de bicicleta, a gente nunca desaprende. Mas eu me sinto muito feliz, assim, realmente em compartilhar essa história com vocês, assim, de conhecer um pouco mais. Eu acho que a galera que está ouvindo a gente também, seja na advocacia, seja na parte do seguro, sejam famílias, enfim, médicos que estejam nos ouvindo e outros profissionais também, acredito que foram agraciados aí pela história de vocês. Muito legal mesmo, parabéns, cara, muito legal. A gente que agradece. A gente Bacana. Agradece a oportunidade de poder falar um pouco, né, da importância dessa prevenção que, de certa forma, as pessoas não pensam, né, no dia a dia. E muito bacana o trabalho de vocês, né? Eu acho que é isso aqui que realmente a gente pode entregar de valor, né, para as pessoas que estão ouvindo. Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Vamos pra cima aí que, querendo ou não, a gente tá tudo no mesmo barco, tá? Que aula, meus amigos. Que aula. Fantástico. Pessoal, fica aí. Logo tá aí no ar para vocês. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Acompanhe o nosso canal, siga a gente lá, ative o sininho que um pouco mais desse episódio vem muito mais por aí. Siga o Orioncast. Pra cima. Orioncast no YouTube, Instagram. Sigam a gente, curtam, compartilhem, galera. Eu sempre brinco, cara, não deixa essa corrente de informação parar em você que tá vendo esse episódio.
mantenha isso em pleno progresso, porque muito mais pessoas precisam ouvir isso que a gente conversou hoje, mais empresários, galera da advocacia entender que existe aí vários braços para poder alavancar o negócio, porque não deixa de ser um negócio. E muito satisfeito. Ficam aí com o próximo episódio. Sigam o Orioncast, enjoy a educação e vamos para cima, bora vencer.